Deus viu Noé com bons olhos. Por isso que Noé também não morreu nesse dilúvio, né? Porque Deus poderia destruir tudo. Deus é o dono de tudo, ele pode todas as coisas. Ele poderia até criar outro homem, se ele quisesse, do pó da terra. Igual ele fez com Adão. Mas ele escolheu Noé. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Santo Deus e Pai, bendito é teu nome, Pai. Te glorificamos, te exaltamos, te rendemos graça porque tu és Deus. Te rendemos graça, Pai, porque tu cuida de nós, Pai. Te rendemos graça, Senhor, porque tu é o único para rendermos-te graça. Então, Pai, nós te rendemos louvores nesta manhã. Te rendemos louvores porque tu nos deste um bom sono na paz. Um sono reparador, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esse dia, Senhor, que estamos para dizer que só tu és Deus. Só tu faz, só tu pode, só tu és, Senhor. Então, se falamos, é para ti. Se cantamos, é para ti. Se oramos, é para ti, Senhor. Rendemos o nosso louvor nesta manhã como cheiro suave às tuas narinas, Pai. Que tu venha receber, Senhor, a gratidão de nosso coração. Meu coração exalta em ti, se alegra em ti, Pai. Porque temos esse privilégio de dizer que tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus por excelência, Pai. Obrigado pela vida do Fábio, pela vida de todos os componentes deste devocional. Toma nas tuas mãos cada um, Senhor. Eu sei que tu reparou o sono de cada um, Pai. Porque tu estende teu braço forte, tua mão santa sobre todos nós, Pai. Os quatro cantos da terra estão olhados por ti, Senhor. E tu não derrama sol para um só. Não derrama chuva para uma pessoa só. Tu derrama num todo para todos, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por essa palavra que nós vamos ler nesta manhã. O teu filho vai estar ministrando esta palavra e o teu Espírito Santo nos direcionando e nos dando sabedoria para interpretar. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. 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 Oh, Senhor. Bom dia, Tamires. A Tamires está aí com a gente também. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia. O Mário está embaixo de chuva lá, tadinho. Acabou a energia lá para ele. Ele não vai conseguir participar agora de manhã com a gente. Pena. Gênesis 9 hoje. Vou começar a leitura aqui. Você quer ler para a gente, Tamires, também? Leio, sim. É? Ó, quer ler para a gente até o... Deixa eu ver aqui. Até o 17? Aí eu leio o restante. Uhum. Pode ser. No meu tá até... tem uma divisão Tem? até o 19. Então tá bom. Então lê até o 19, aí eu leio o restante. Então, do 20 em diante. O pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. E certamente
requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da arca. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente, de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Indo Noé, lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se expôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo-o nu, pelo saber, pelo saber, fora a seus irmãos, seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, andando de costas, rostos, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que o vissem, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que ele fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Nossa, esse capítulo aqui é fortíssimo. Meu Deus. É... Quer começar, Tamires?
Eu vou falar umas coisinhas aqui rápidas, né? Porque eu gosto sempre de estar relendo bem calmamente, né? Mas aqui fala do pacto que Deus fez com Noé, né? A maioria das pessoas já sabe desse pacto, porque quando Deus, né, destruiu tudo com dilúvio, depois disso, né, que Deus viu, né, que só tinha ficado aqueles animais, aquela só aquelas pessoas, né, que foi Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa, a esposa de Noé e as 3 esposas de seus filhos, né? E aí Deus, ele falou para Noé que ele não ia mais destruir a terra com o dilúvio, né? E falei de novo essa palavra porque estava até rolando um vídeo aí que estava falando sobre que Deus ia enviar um dilúvio e tal aqui para a cidade, né? Para aqui, para Salvador, para outra cidade e tal. Mas muitas das vezes as pessoas podem interpretar até de outra maneira, né? Porque Deus, o dilúvio, ele não virá mais, mas outras coisas virá sobre a face da terra, né? Muitas coisas virá sobre essa face da terra. Não porque Deus, ele quer assim, né? Mas por conta do pecado do homem. E a Bíblia fala, agora eu não me recordo o versículo, mas eu posso pesquisar aqui para trazer para os irmãos, que do que se queixa o homem dos seus próprios pecados, né? De nada podemos nos queixar, porque nós somos pecadores. Nós pecamos muito. Então, se vir algo sobre essa terra, vai vir por conta de nós mesmos, né? Deus viu que ali na terra estava tendo muitas coisas, muito pecado, muitas coisas ruins. E Deus achou por bem, né, destruir tudo que estava sobre a terra, todos os animais, todo ser vivente, né? Apesar dos animais não ter feito nem nada, né, de errado, mas tudo foi destruído. E quando Deus chegou aqui, depois que houve esse dilúvio, muito tempo, né, que os irmãos citou ontem, mais de 1 ano, que teve aquele dilúvio, e o dilúvio foi águas muito, muito altas. Hoje, se tiver um tsunami, para Deus é pouca água, né? Bem menos do que o dilúvio, porque não destrói uma terra toda, a Terra, o planeta Terra, né? E quando houve o dilúvio, foi o planeta Terra, né? Que ele ficou debaixo da água. Então, são coisas totalmente diferentes, mas que tem que acontecer, né? Porque a ira de Deus, ela está por vir. E quando ela vir, vai ser bem pior do que nós imaginamos, né? Serão muitas coisas que irá acontecer. E aqui ele estava fazendo um pacto com Noé, que ele não ia mais destruir a terra com o dilúvio. Então ele colocou, né, um arco posto na nuvem, que será sobre o sinal, né? Que hoje é o arco-íris, né? Quando nós vemos o arco-íris, tá chovendo, aí daqui a pouco o sol ele começa a raiar e aí aparece aquele arco-íris, né? Aquela coisa linda que Deus nos concede. Então aquilo ali é o sinal que ele deixou, né? O pacto que ele fez com Noé, que ele nunca mais ia destruir a terra com dilúvio. E aqui também ele fala, né, de tudo que se movia, que é vivente, seria por mantimento de Noé, né? Toda a erva verde seria por mantimento não só de Noé, como de
dos filhos de Noé, da esposa, né, que estava ali na terra. Só não poderia comer do sangue, né, do sangue dos animais, né, que a gente sabe muito bem, né, como a gente vai tirar, né, um sangue, quando a pessoa mata um animal, tem que deixar escorrer todo aquele sangue para depois a pessoa comer, né? Deus estava ali alertando. E estava também falando sobre, cadê, da vida do homem também, né? Que quem derramar o sangue do homem, no verso 6, pelo homem o seu sangue será derramado, né? Como hoje a gente fala, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? E isso é verdade, né? Do que Deus fala, a gente sabe que isso aqui também gera uma lei da semeadura. O que a gente planta, a gente vai colher. Então, Deus estava alertando, né? Para que eles também não viessem fazer isso, como eles já tinham visto nos antepassados, né? Deles. E estava falando também para eles frutificai e multiplicai abundantemente toda a terra. A terra era muito grande, então eles tinham que multiplicar, né? Por isso que Deus, ele faz tudo certinho. Deus, ele faz tudo certo. Às vezes a gente pode até pensar que ele errou, que ele não encaixou aqui, né? Não fez aquilo ali, porque a gente quer de uma maneira, mas o jeito de Deus, ele é totalmente diferente. E Deus não colocou só um casal. Ele poderia colocar só um casal? Poderia. Mas ele não colocou só um casal, ele colocou 4 casais, né? Ele colocou Noé, sua esposa, Sem e sua esposa, Cã e sua esposa, e o outro é Jafé, né? Isso. Jafé e sua esposa. Então, ele botou ali 4 casais para poder multiplicar a terra. E aí foi se multiplicando, até o que tem hoje. Até o que tem hoje, né? E ele botou também aqui no 12, que eu já falei do sinal, que esse é o sinal do concerto, né? Do concerto que ponho entre mim e vós, em toda a alma vivente que está conosco, por gerações eternas. O concerto de Deus para conosco, né? Apesar de muitas das vezes a gente não ser fiel, né? Ao nosso Deus, como Noé foi, como seus filhos ali, né? Foram, acredito eu. Mas é o que nós temos que passar hoje, né? Porque a Bíblia também diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E a iniquidade é o pecado, né? É muitos pecados, muitos pecados. E aqui também, só vou falar rapidinho aqui, eu sei que Fábio leu, mas aqui eu achei Noé um pouco muito rígido, né? Nesse momento que Noé, ele amaldiçoou o filho, né? Ele amaldiçoou o filho. Porque todos nós temos pecados. Deus viu Noé com bons olhos. Por isso que Noé também não morreu nesse dilúvio, né? Porque Deus poderia destruir tudo. Deus é o dono de tudo, ele pode todas as coisas. Ele poderia até criar outro homem, se ele quisesse, do pó da terra. Igual ele fez com Adão. Mas ele escolheu Noé, né? Ele escolheu Noé, ele escolheu a família de Noé. E aqui ele amaldiçoou seu próprio filho, né? Eu achei ele um pouco rígido, mas faz parte, nem tudo dá para a gente compreender, né? O que ele fez ali, porque o filho dele viu ele nu. Mas ele também teve o erro, né? Apesar que ele não sabia, porque aqui também estava no início, né, irmãos? Aqui estava no início. Então, ele não sabia, acredito eu,
que ele iria se embebedar com aquele suco, né? Com aquele vinho de uva, que era só uva fermentada, né? Ele não saberia, mas quando ele bebeu, viu que era bom, né? Acreditou que deve ter bebido uma quantidadezinha, já vai, uma quantidade boa para poder ele se embebedar, né? E aí seu filho acabou vendo ele daquela forma. Amém. Amém. Glória a Deus, porque até o dia de hoje esse arco-íris acontece ao céu. Eu não estou lendo, mas eu estou ouvindo no YouTube sobre o capítulo de Gênesis. E esse arco-íris ao céu é o resplendor da glória de Deus, né? Da promessa de Deus, da fidelidade de Deus para conosco, né? Que ele destruiu aquela terra com o dilúvio, mas ele deixou esse arco-íris e alertou, que a gente vai ver lá mais adiante, sobre a questão do arco-íris no céu, porque ele não iria, enquanto houver arco-íris no céu, ele não iria destruir mais a terra, o ser humano com o dilúvio. Quando o Tamires falou da questão aí, que saiu um comentário que ia ter um dilúvio, isso é coisas que o inimigo sempre lança ao ouvido das pessoas para que disturba ou turpa a palavra, venha turpar a palavra de Deus, né? Porque não haverá mais o dilúvio, haverá sim enchentes, né? Que cidades são cobertas pela enchente, como aquele Sobradinho na Bahia, que a cidade foi toda tomada pelas águas. Então, isso é bíblico, irá acontecer, porque na Bíblia está registrada, né? Enchente, fome, terremoto, guerras, enfim. Ontem mesmo eu estava vendo na TV um furacão, Melissa, que ia haver lá na Jamaica, e o povo já estavam ali, uns disseram, um falou assim, um casal disse, estou aqui na Jamaica, estou no hotel da Jamaica, e vamos ficar aqui até o tempo que passar esse furacão, que acabar. E assim, a pessoa planeja, mas quem maneja é Deus, o agir é de Deus e não nosso, né? Então, ele disse que tinha dinheiro para poder ficar lá naquele hotel protegido. Mas se Deus mandar esse furacão bem alto, derruba tudo, não tem dinheiro que compre estações, não tem dinheiro que venha fazer com que a palavra de Deus mude, né? Então, muitos, até o dia de hoje, né, que fala que muitos confiam em carro, outros confiam em cavalo, outros, enfim, as pessoas se autoconfiam, porque se a palavra de Deus tem que se cumprir, ela vai se cumprir em nome de Jesus, porque passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. E esse arco vai ficar. Já tem gente que turba esse arco-íris, né? Que já fala de outras coisas, mas isso não convém eu falar. Mas simplesmente o arco-íris significa aliança de Deus com o homem, e enquanto houver o arco-íris no céu, não se acabará mais a terra com água. Essa é a promessa de Deus, e toda vez que o arco-íris aparece ao céu, eu olho e glorifico a Deus, porque, gente, se eu já glorificava, a partir de hoje eu vou glorificar mais ainda, porque é o resplendor, é a glória de Deus se instalando por cima de nós, né? Então, vamos glorificar o nome do Senhor para sempre. Que Deus abençoe, estou aqui ouvindo. Mas que maravilha, né? Esse capítulo é muito Lindo. forte, assim, né? Tem uma parte dele que é muito bonita, tem a segunda parte aqui que é desafiadora. A gente já fala dela. Mas eu lendo aqui na primeira parte me chamou muita atenção, porque lembra muito o início ali, né? É, da aliança com. E quando ele fala aqui dos animais, logo no início, né?
por medo de vós, né, virão sobre todos os animais da terra, sobre todas né, as aves, né, todas serão entregues às suas mãos, né, entregues a nós, homens, né, para que nós possamos, né, ter domínio sobre os animais, né. É, como Deus nos abençoa, né, nos agracia, né, com essa oportunidade, né, de, de realmente exercer, né, é, algumas autoridades sobre os animais aqui, né? Mas ao mesmo tempo ele exige respeito, né? Questão do sangue aqui dos animais, de, né, não comer a carne com sangue, também respeitar o irmão, né? Não derramar o sangue de outro homem, né? E aqui ele vem e fala a mesma coisa, né? Sede fecundos e multiplicai-vos, né? Povoai a terra, né? E multiplicai-vos nela. Deus ele vem e faz novamente uma aliança, como vocês falaram aí, né? Uma nova aliança realmente, né? Ele limpou a terra, né? De todo o mal e vem e faz uma aliança novamente com o homem, né? E, e frisa aqui sobre a questão do arco, né? Que a gente vê aqui que na palavra ele não chama arco-íris, né? Ele chama arco. E aí eu lembro, sempre lembro lá quando a gente fez aquele estudo com Salles em Apocalipse, né? Ele falando que a palavra íris, não sei se foi o Salles que comentou, mas a palavra íris era de uma deusa, né? Então, esse nome íris, ele foi incorporado depois pelo homem, né? Mas o arco-íris, na palavra, ele é referenciado como arco, não como arco-íris, porque depois colocaram o nome de uma deusa junto aí, que é o que a gente lembra comumente, né, no dia a dia. E mas a gente sempre lembrar que aquilo realmente é a aliança de Deus com a humanidade, né? Maravilhoso. E é engraçado, até achei engraçado, né? Como se Deus esquecesse, né, das coisas, né? Que aqui coloca, né? Colocarei, né? Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, né? E achei até engraçado, né? Porque Deus, com certeza, não se esquece, né? Mas a gente sim, né? E a gente tem oportunidade de, como a Dona Maria falou, toda vez que a gente vê o arco, nos lembrarmos, né? De, da bondade de Deus, né? Da misericórdia de Deus, da oportunidade que Ele nos deu, né? De estarmos aqui novamente. E outra coisa que passou na minha mente aqui é a Tabi estava comentando, né? Sobre os desastres, né? Sobre as coisas que acontecem, né? Que a gente às vezes reclama. E que a gente tem dificuldade de suportar, né? Porque amedronta, né? Tem tantas coisas que podem cair sobre nós, né? Em função dos nossos próprios pecados, né? Da humanidade, né? E aí me trouxe à memória Jesus pedindo, né, para Deus que afastasse, né, aquele cálice dele, né? Porque realmente é pesado, né? É desafiador para nós homens, né? Que foi para Cristo, né? Misericórdia de nós, né? E realmente é muito doído, né? Passar por situações como essa, né? A Dona Marineide comentou agora, por exemplo, lá na Jamaica, né? A gente vê que é um país tão pobre, né? Tão sofrido. Eu acho que é um dos furacões mais fortes que já passou sobre eles ali na história. Não sobre eles ali, mas acho que em toda a região aqui, uma categoria 5 que é um muito forte. Parece que foi para categoria 4 ontem, na hora que estava passando mesmo. Mas é um país tão pequeno, um furacão tão grande, uma força tão violenta, né? Misericórdia das pessoas ali, porque tem alguns que podem ficar às vezes numa estrutura mais forte. E olha que mesmo assim essas estruturas fortes, né, muitas vezes não são suficientes realmente para suportar, né? E aí as pessoas acabam passando por realmente muito risco de vida ali mesmo, risco de morte, né?
Acho que mudou agora o termo, já faz tempo, né? A segunda parte aqui, os filhos de Noé que saíram da arca, né? Foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, né? São eles os três filhos de Noé. Deles se povoou toda a terra. E aqui faz uma referência a Cã aqui, que é o pai de Canaã. A gente vai tentar entender um pouquinho. Mas aqui, ó, é, fala que Noé ele fez, né, ele é lavrador e ele plantou vinhas, né? E, e aí, aqui fala aqui que bebendo do vinho, né? Embriagou-se. E aqui faz uma referência, né? Que é uma forma muito sucinta aqui que diz, né? Mas ele bebeu do vinho e ele embriagou-se, né? E pôs lu dentro de sua tenda. Um dia eu estava tendo uma aula sobre isso daqui, e eu saí assim chocado, porque que o pastor me revelou. Depois eu fui até conversar com o pastor, eu falei, você tem certeza, né? É, mas a interpretação do pastor ali, talvez realmente quando a gente lê a primeira vez, assim, a gente fala, não, não primeira vez, mas quando a gente lê assim, às vezes dá uma interpretação de que Noé foi muito duro com Cã, né? Mas o que o pastor tinha trazido aqui é que a Bíblia ela foi um pouco leve justamente para que nós não, né? Mas o significado aqui é que Cã fez algo muito forte com Noé, porque, bom, tem a rigidez do pai também, né? Porque naquela época, imagina, hoje em dia, se a gente, né, considerar que há 50 anos atrás, né? O fato simplesmente acho que até hoje em dia deve ter situações como essa, né? Que só um pai tá conversando com uma outra pessoa adulta, por exemplo, e passa uma criança correndo na frente. Tem pai que já olha e fala, me espera, né? Mais tarde pega o filho e bate no filho, né? E trata com rigidez, né? Simplesmente pelo filho ter, né? Então, às vezes usa a vara de uma forma, né? Muito pesada sobre a criança, né? Sobre o filho. Então a gente está falando aqui de, nossa, né? Milênios aqui atrás, né? Então, a rigidez ali de Noé, talvez com os filhos, fosse, né, algo forte, dessa forma, né? Mas a interpretação que o pastor teve ali, que talvez faça sentido, é que quando Noé ele se pôs nu dentro da tenda dele, talvez tenha. Aqui na minha Bíblia até fala na nota que Cã talvez tenha tido um ato de lascívia em relação ao pai, né? Quando ele viu o pai nu ali, talvez ele tivesse é, passado algumas coisas na cabeça dele que não deveria, né? O pastor chegou a dizer que Cã chegou a abusar do pai sexualmente. Se é verdade ou não é, e assim, na Bíblia não fala, né? Mas algo muito forte deve ter acontecido para que Noé realmente tenha se sentido. Porque Noé, depois, que o pastor fala, né? Que Noé, depois que ele se recordou, né? Depois que ele lembrou de algo, né? Ou ele percebeu algo no corpo dele, não sei. Mas aqui aconteceu algo muito forte, né? Que fez com que Noé realmente amaldiçoasse, né? Cã, né? E Cã é o pai de Canaã, né? E Canaã aqui, ó, depois eles são os descendentes de Canaã, são os heveus, os jebuseus, amorreus, os ferezeus, girgazitas e heteus, né? E muitos outros aqui. Depois a gente vai ver isso aí lá em Gênesis, no capítulo 10. Mas esses povos se tornaram conhecidos por sua idolatria e imoralidade, práticas espirituais perversas, como sacrifícios humanos, né? Por isso, séculos depois, Deus ordenou a Israel que não se misturasse com eles. Então, assim, existiu algo ali, né, muito forte, né, para que realmente Noé chegasse a esse ponto de, né? E o que a nota aqui na minha palavra, na Bíblia fala aqui, é que Cã, ele trouxe o pecado, né, novamente, né? Ele realmente, novamente, ele trouxe, inseriu o pecado dentro daquele ambiente. E, né, já era natural do homem ali, né?
Então, e falando também em relação à questão do vinho, que, né, Noé bebeu o vinho aqui, e é como faz um paralelo até com a questão de Noé ter, com o Adão ali que comeu a maçã, né? Como se Noé tivesse permitido também, né, a entrada do pecado ali, tivesse, né, pisado na bola ali com Deus, né? De um termo mais ralo ali. Mas assim, né? Então, assim, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, né? Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda, né? Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, né? Fê-lo saber, fora a seus dois irmãos. Então, assim, é muito rápido, né? Assim, essa interpretação que o pastor teve ali faz sentido? Eu acho que sim, né? Mas a palavra ela não é explícita em relação a isso, né? Então, mas assim, pela furor de Noé, né? Talvez Noé tivesse pesado a mão um pouco, né? Com rigidez, como a gente comentou agora, como antigamente se fazia, né? Em alguns lugares ainda se faz. Ou talvez não, né? Talvez Noé tenha, né? Pesado a mão conforme de acordo com aquilo realmente que fora necessário, né? E as coisas de Deus nós somos pequenos para compreender, né? Então, se está aqui, né? Amém. Então, Sênem e Jafé, né? Tomaram uma capa e que a gente vê a respeito dos outros dois filhos, né? Puseram, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, né? E andando de costas para que não vesse o pai nu, né? Rostos desviados, né? Cobriram a nudez do pai, sem que a vissem, né? Sem que vissem o pai nu, né? Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço. Olha que coisa, né? Então, assim, algo aconteceu ali, né? E aí ele amaldiçoou Canaã, né? Maldito seja Canaã, seja servo dos, né, dos servos a seus filhos. E ajuntou, né? Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos. E morreu. 950 anos, hein? Quase, acho que é de Malac, né? 969 anos. Noé viveu 950 anos. Glória a Deus. Forte, né? Vocês Padre, têm. você terminou? Terminei, terminei. Eu estava aqui pensando na parte que você falou sobre Kant e eu estava tentando compreender aqui o que eu li, né? Minha interpretação. E eu vim dar uma pesquisada aqui. Porque, assim, ó, hoje em dia é normal, entre aspas, né? É normal, no caso, a gente vê, no caso, né? Meu pai, eu nunca vi meu pai, né? Nu. Porém, se ele estivesse, né? Na situação mesmo que ele estava, doente. Meu pai não tem filho homem. Eu teria, se precisasse, graças a Deus não precisou. Mas eu teria que dar um banho nele, né? Eu teria que fazer alguma coisa. Eu ia ter que ver meu pai sem vestes. Então, hoje em dia, a gente acha um pouco normal, né? Nesses termos. E antigamente não era normal. Antigamente era uma gravidade, era uma ofensa os filhos ver os pais nu. Tanto a mãe como o pai, né? Até se fosse filha. Era uma ofensa. E nós sabemos que antigamente as vestes. Hoje o povo anda praticamente nu na rua. Então não vai nem ligar se vê a pessoa nu de verdade, né? Sem vestes. Então, eu acredito,
na minha conjectura, né, na minha interpretação, que essa foi a questão que Noé amaldiçoou Cã, porque quando Cã ele viu Noé nu, em vez dele se virar, de haver um respeito ali, ele pegou e foi contar para os irmãos. Os irmãos, com mais sabedoria, pegou uma veste, né? Pegou uma capa, isso, pegou uma capa e foi andando e entrou na tenda de costa. Para quê? Para não ver a nudez do seu pai. Então, eles foram andando de costa e colocou a capa. Então, quando Noé soube que Cã tinha visto, né, ele nu e foi até lá falar para os irmãos que ele poderia, na mesma da hora, se virar, pegar a capa ali, ó, e cobrir o pai. Ele poderia ter feito alguma coisa. Mas quando ele fez isso, ele pegou, Noé, ele ficou chateado com aquilo ali, porque ele se sentiu ofendido pelo seu filho ter visto ele nu, tanto visto ele nu, como ter ido falar para os seus irmãos. Que ele não precisava ter falado isso, porque devido à criação, como você falou, a criação era totalmente diferente. E essa parte aqui da pessoa ver nu era uma ofensa gravíssima na Bíblia Sagrada. Então, acredito eu, na minha leitura aqui, que foi por essa questão que ele amaldiçoou o seu filho. Não porque o seu filho fez algo, né, pode ter abusado dele. Eu acredito assim, que foi por causa dessa questão. Porque poderia ser que até seus próprios irmãos queriam fazer alguma coisa com o irmão que fez aquilo com o pai dele. Acredito eu, né? Pode ficar à vontade, seus irmãos quiserem. Verdade. Verdade. Eu tenho a mesma concepção que a Tamires, né? Porque naquela época, até certo tempo passado, eu nunca tinha visto minha mãe despida. Meu pai, eu perdi meu pai novinha. Eu ainda estava novinha, ainda era criança quando eu perdi meu pai. E eu só vim ter consciência de verdadeiramente a falta de um pai depois que eu cresci, né? E nunca vi. E não lembro de ter visto. E minha mãe, nunca tinha visto minha mãe. Minha mãe tinha um pudor grande, né? Aquela responsabilidade e aquela coisa assim, sabe? Que quando chegou na época dela adoecer, que ela precisava de mim, eu mesmo fiquei envergonhada de ver minha mãe despida na hora da necessidade dela, porque ela sentia vergonha de ficar na minha frente e eu respeitava essa vergonha dela. Praticamente eu nem olhava muito para minha mãe. E na questão, quando eu iria levar ao banheiro para tomar o banho, ter a sua higiene, né? E ela dizia assim: Ô, minha filha, nunca na minha vida eu fiquei despida na tua frente, e agora tu tá me vendo. Eu falei: mãe, nós somos mulheres, eu sou tua filha, e eu tô aqui para te ajudar. Então, eu achei lindo essa lembrança da Tamires, dela dizer que nunca viu o pai dela despido, porque realmente, aquela época a gente ainda tinha pudor, né? Antigamente. Hoje em dia não, hoje em dia é tão diferente, está muito relaxada, como o Tamires mesmo falou, que hoje as pessoas não precisam nem mais tirar a roupa para ninguém ver, porque já está visto aí a olhos nus. E a questão sobre, eu quero falar uma coisa aqui, eu foco muito nessa palavra. O que foi revelado a nós é cabível a nós. E o que não foi revelado a nós, vamos ficar satisfeitos, porque Deus ele revelou a palavra dele num todo, porque ele sabia que nem todo mundo iria compreender. Então, ele revelou o que era para ser revelado aos nossos olhos, fosse é bom para os nossos ouvidos. Então, eu fico com essa parte da questão de ainda seguir o pudor, que está um pouco difícil hoje em dia, né? Mas se a gente puder fazer, melhor ainda, né?
Porque quando o filho vê a mãe ou o pai despido, perde-se o respeito. Você vê que os irmãos dele vieram de costa para cobrir a nudez de seu pai. Então, isso chama-se respeito, né? Que hoje mais não existe. Então, hoje está tão notório, a olho nu se vê as coisas. E hoje os filhos hoje não respeitam mais os pais e os pais também não respeitam mais o filho. Mas ainda existe pessoas ainda nesse dia de hoje que ainda respeitam. Um dia eu percebi quando a menina de Tan estava ao banheiro e a menina foi ao banheiro. Aí ela chegou e botou assim, eu não sei se ela percebeu nesse dia, mas ela botou assim, sabe o que, menina? Você já gosta de entrar no banheiro quando eu tô? Então eu fiquei analisando aquele dia como a pessoa de repente recai sobre si, poxa, nossa intimidade, a gente não precisa mostrar, não é porque somos amigos dos nossos filhos que devemos estar expostos aos nossos filhos mostrando nossa intimidade, né? E assim vai, eu prefiro ficar com a palavra, que diz assim: o que foi revelado a mim é cabível a mim, e o que não foi revelado a mim, eu não vou cavar ossos secos. Então, deixo lá e eu fico pela Bíblia. Deus abençoe. Cada um tem a sua concepção, né? É isso aí. Deus abençoe. O que diz aqui é que eu acho que o que a gente pode pegar desse texto, né, é que houve algum ato de desrespeito, né? Talvez, né, Cã zombou do pai ali, né? E o pai se Uhum. sentiu ofendido com isso e amaldiçoou, né? Mas tem várias interpretações aqui, tem algumas até. Nossa, como Dona Marinete falou aí, não vou ficar cavando coisa que, né, tá tudo certo, né? É, é engraçado, né? Tem gente que fica buscando e vai cutucando de não tem mais, né? Quer tirar, né? Tá- É desafiador, meu. E pode Tá até bom. acabar falando coisas que não tá, que não é a verdadeira interpretação, né, Fábio? É verdade. É verdade. O bom mesmo é pedir discernimento a Deus para entender, né, a palavra, para poder falar tudo certinho. Lembrou lá, ele Aqui seja também, extremamente sábio, né? Querer sabedoria demais, você vai se perder, né? uhum. Aqui também a gente vê, né, o que acontece quando a gente acaba se embriagando, né? Porque nunca aconteceu isso, nunca tinha acontecido isso com Noé, nem nenhum de seus filhos. Então ele pegou, foi provado aquele vinho, como eu falei, ele foi o primeiro a plantar uma vinha. E ele acabou indo provar daquele vinho e acabou se embriagando. E isso me prova de coisas que podem acontecer quando a gente acaba se embriagando, né? E ali era um suco de uva que hoje a gente encontra nos mercados, né? Não é como antigamente, que antigamente hoje tem alguns produtinhos, né, para poder conservar mais tempo, mas ali era só a uva mesmo fermentada ali e ele acabou se embriagando e ficando do jeito que ele ficou, né? Isso também é muito importante. E eu tô aqui com a Bíblia mais traduzida, na parte que você falou do arco-íris, é, na Bíblia, na minha Bíblia normal, né, que é de Almeida, essa outra eu não sei qual é a tradução, que ela está um pouquinho até sem capa. Ela está sem capa aqui, então ela não fala. Mas ela é mais traduzida. E ela no verso 16, ela fala arco-íris. Na minha Ah, é? Bíblia só fala arco, mas na tradução ela fala o arco-íris aqui. E a sua é da Almeida também. A minha também é Almeida. A minha só fala arco. Isso, Na palavra fala arco-íris? Dentro da Bíblia? fala. É? É, que Minha interessante. também, a minha também fala arco-íris, mas no mesmo sentido. É o mesmo sentido.
As Sim. traduções de Bíblia aqui são a mesma coisa, né? Não sei se vocês vão ver aí marcadinho de caneta, ó. Mas aqui, ó, tá escrito arco-íris. E uma outra coisa que eu notei na sua também, quando você leu a palavra aliança, ele usa outro termo para você, né? Compromisso, alguma coisa assim, né? Não fala Qual? aliança, não. Na que você leu pela manhã. Ele não fala aliança. Ele usa outra palavra. Ah, você não lembra o versículo, né? Eu vou Ah, pegar aqui, aqui velho. no 12, olha isso no 12. No 12, isso. A minha aliança, né? Este é o É, no sinal da 12, minha aliança. O que que fala na sua? aqui fala do concerto. Concerto. É. Concerto. Aliança, concerto, tudo é a mesma coisa, ele vai simbolizar tudo. O arco, a aliança, o concerto. Então, o arco que vem, arco já sabe, né? Que passa por cima, né? A aliança é a que Deus fez com o ser humano na terra, que é a aliança. E o conserto, a pessoa se consertar perante o Deus Todo-Poderoso para poder receber o que há de vir. Eu acho, na minha concepção, né? É, acho que é o concerto, né? Que Deus veio e arrumou tudo, né? Limpou a É, terra, né? E arrumou tudo, né? é. Amém. Não sei se Hum. alguém tem mais algum comentário. Lucas, a Ruth também. Gostaria de comentar alguma coisa? Acho que encerramos. Quer orar pra gente, Tamires? Pra gente terminar? Ora sim. Eu estava aqui procurando o significado de íris. Deixa eu A olhar gente... aqui. Ah, o que eu que íris é um órgão que a gente tem nos nossos olhos, né? Que você citou mais ou menos aí que ouviu falar que Íris era uma deusa, né? Pode, na verdade, os homens, ele mudou tanta coisa, né? Que às vezes a gente não compreende. E realmente a íris é um aspecto luminoso produzido pela difração da luz branca. Membrana arredondada também pode ser, tem vários sentidos aqui, né? Membrana arredondada, retrátil, diversamente pigmentada, com orifício central, a pupila, que é nos olhos, que se situa na parte anterior do olho, por trás da córnea e à frente do cristalino, né? E também é uma borboleta, então tem vários sentidos, né? Mas que nós temos, né? Como a Bíblia, nessa traduzida, fala arco-íris. Então, eu estava pensando, será que eu estava falando esse nome errado, pai? Falando o nome de uma deusa, toda vez que eu vejo, o arco-íris. E aí, Eu acho falo, que a mas aí gente. também é o que a gente fala. É, as pessoas também E, vão criando um monte de coisa, né? Mas aqui eu tava vendo aqui, por exemplo, falando que, bom, o arco-íris, o arco de Deus, né, de Gênesis, não tem nada a ver com outros deuses, né? Mas tem aqui uma deusa que foi criada depois com o nome Íris, né? Que é uma nas culturas pagãs gregas, né? Que surgiu, né, a figura de uma deusa arco-íris, né? Quem era Íris? Era filha de... Aí fala aqui umas coisas aqui que não nem convém a gente ficar falando, mas fala que era o símbolo de uma ponte celestial, né? Comunicação e beleza aqui, né? Os gregos personificaram o arco-íris como uma deusa, né? Mas enfim, e a gente não precisa ficar com essas coisas na cabeça. Poder é de Deus e amém. hoje o mundo quer Amém. mudar muita coisa, né? Eu sempre digo, eu não vou deixar de comprar uma roupa ou uma coisa com a cor do arco-íris, porque o mundo ele modificou. Não, é porque é de Deus, essas cores são de Deus. É. Quem criou foi Deus. Quem foi que criou todas as coisas, não foi Deus? É, tem o que você falou aí mesmo, né? Que até as cores do arco-íris hoje em dia é usado pro LGBT, né? Para outras coisas que, né?
Isso, Enfim. é isso. O mundo quer mudar. Aí anule isso, porque isso é LGBT, é isso e aquilo. Quem criou o arco-íris foi Deus. Foi Deus. E aí, como eu falei, que o ser humano, o homem, quer turbar, ou seja, quer transformar, quer modificar a palavra de Deus. Então, isso tem que acontecer porque está na palavra. Então, o homem quer saber mais do que Deus. E quando o homem quer saber mais do que Deus, por isso que Deus vai lá e muda o tempo. Ontem aqui amanheceu bacana, sol, como hoje está sol. Aí eu fiquei, de repente fechou tudo. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer a travessia. Agora, se o tempo mudar para a travessia, fica ruim, né? Então é melhor a gente vigiar e ficar quieta. Aí eu fiquei quieta. Aí pronto, de repente o sol abriu de novo. Aí depois veio de novo, aí veio a chuva. Então Deus muda os tempos. Porque o homem quer ser sabidinho demais. O homem quer cavar. Aconteceu aqui no Brasil, descobriram um cemitério clandestino debaixo de um estacionamento. Cavaram, o pessoal cavaram, tiraram um bocado de osso, tiraram um bocado de coisa. Tinha mais na contagem ali dos ossos e das coisas que acharam, era 300 defuntos que foi enterrado ali naquele lugar. Deu. 300 defuntos. E eles estão lá cavando. Por mim, eles cavam. Porque Deus é Deus. E agora, o que, que eles vão fazer? Eles vão idolatrar esse lugar, vai dizer que é santo, e que cavar, querer saber quem foi que matou aqueles corpos, enterraram ali tudo num lugar só. Aí o ser humano é assim. Então eu fico olhando assim, eu fico assim, ó, fazendo assim um gesto de como o homem ele é ignorante, quer ser tão sábio, mas se torna ignorante, porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem, né? E a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, o que, que a gente vai fazer? Olha, aquietai e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra, e a gente tem que glorificar e exaltar o nome de Jesus que é. Tamires canta, é para Deus. Fábio prega, é para Deus. Lucas vai e faz uma caridade, é para Deus. Ruth vai lá e oferta uma família pobre, é para Deus. Então, tudo é para Deus, não é para nós. O que fazemos nessa terra é para Deus. Então, vamos deixar Deus agir em nossa vida, deixar a palavra realizar, a palavra acontecer, porque passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Então, glorificamos ao Senhor o tempo todo. Amém. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso no Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Senhor nos permitir abrirmos nossos olhos nessa manhã, pelo Senhor estar aqui nos ensinando, Pai, a Tua palavra, que o Senhor possa nos capacitar, nos dar sabedoria, Senhor, para entender só aquilo que o Senhor fez. Que o Senhor viemos nos dar esse dom, Pai, de interpretar a Tua palavra, porque pessoas também vão estar vendo esse devocional, Senhor, e ouvindo, e nós não queremos estar aqui passando nada, Pai, que não seja de Ti. Que venhamos passar tudo aquilo que o Senhor entregar para nós, Senhor. Oh Deus, que pessoas venham ser capacitadas por este devocional, venham entender mais sobre Ti, Pai querido. Que o Senhor possa nos usar, Pai, como os Teus vasos escolhidos. Senhor, vai abençoando a vida de cada um, Pai querido, que participa deste devocional, Pai, a todos, até aqueles que não puderam estar hoje aqui conosco, que venham ser abençoados, que o Senhor possa estar livrando, Pai querido, de todo mal, de toda seta, de toda enfermidade, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Que o Senhor possa tirar tudo aquilo que não te pertence e completar com aquilo que o Senhor deseja, Pai, para cada um. Abençoa o nosso dia, a nossa tarde, a nossa noite, Senhor, e nos leva ao Teu íntimo, a cada dia, a cada instante, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus.
Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.